Assinala-se hoje o Dia Mundial das Doenças Reumáticas. São mais de uma centena de patologias que afetam a qualidade de vida de milhares de doentes em todo o mundo. Em Portugal, são responsáveis por grande parte das reformas antecipadas e por taxas elevadas de absentismo. Afetam ambos os sexos e estão presentes em todos os grupos etários. O diagnóstico precoce ajuda a controlar a doença e também permite uma vida com menos dor. Ora, para isso é importante que o doente mantenha e tenha acesso à especialidade de reumatologia através da referenciação do médico de família. A adoção de um estilo de vida saudável é também fundamental para a prevenção. O tabagismo, a obesidade e o sedentarismo são alguns dos fatores de risco. Ora, e é por tudo isso o nosso convidado, Dr. Luís Miranda, é reumatologista e presidente do Colégio da Especialidade de Reumatologia, precisamente na Ordem dos Médicos. Bom dia, Sr. Obrigada por estar connosco no Diário da Manhã da TVI. Estávamos a olhar aqui, de facto, para a importância não só de assinalar este dia, mas também de doenças que, para quem não tenha um contacto próximo, como é que se explicam, de facto, que podem afetar a qualidade de vida, o dia-a-dia de cada uma das pessoas? Bem, eu diria que hoje comemora-se não as doenças reumáticas, mas os doentes reumáticos. Os doentes reumáticos para o reumatologista, para mim e para todos os meus colegas, são heróis, porque são aqueles que todos os dias lidam com dor, incapacidade, articulações que funcionam mal, o terem que acordar mais cedo para poder começar a funcionar e prolongar isso ao longo de anos e anos. E, portanto, é muito importante dar esse destaque a que estas patologias que atingem mais de 55% da população portuguesa, num estudo feito pela Sociedade Portuguesa de Reumatologia, são extraordinariamente impactantes, individualmente, em termos familiares, em termos laborais, e são claramente diminuídas por aquilo que é a sua importância social e até a sua importância política. E porquê que considera que são diminuídas, precisamente nessa importância social que falava? Diria que nós temos que definir que tipo de sistema de saúde é que queremos. Neste momento, nós não temos um Sistema Nacional de Saúde, temos um Sistema Nacional de Urgências. Tudo o que é de urgência, todas as especialidades que são de urgência, todos os doentes que precisam de ir à urgência têm destaque mediático. As doenças reumáticas, tal como outras, as neurológicas, as endocrinológicas, que terão um impacto tremendo em termos daquilo que é o envelhecimento da população, estão a ser completamente desfasadas daquilo que é o olhar público e do investimento público. Não se compreende como é que em Portugal, havendo, ao contrário de outras especialidades, reumatologistas, por exemplo, aqui ao lado, para o Hospital de Santo António ou no Amadora Sintra, não existam reumatologistas. Tem que haver, para todos estes doentes e para todas estas doentes, uma previsão a 10, 20 anos e tem que haver claramente um investimento por parte do poder público para que estes doentes não fiquem incapacitados. Estamos a falar de um impacto para a economia de cerca de 1.000 milhões de euros ano. E como gostamos muito de falar de economia, são 1.000 milhões de euros que o Estado perde em reformas antecipadas, naquilo que é o presentismo. A pessoa vai trabalhar, mas não consegue. Porquê? Porque não tem um diagnóstico precoce, porque não tem a terapêutica indicada e hoje em dia até a terapêutica indicada estamos a começar a ficar desfasados dos países do resto da Europa no acesso à inovação. Dr. Luís, por aquilo que explicou aqui, esta analogia, ao dizer que de facto não temos um Serviço Nacional de Saúde, temos um Serviço Nacional de Urgência, e olhando até para esses números, como dizia, da economia, que muitas vezes são aquele que, enfim, fazem soar os alertas e não aqui a saúde, mas talvez devesse ser o contrário, estamos perante um monstro que ninguém quer ver? Sim, estamos perante um problema grave que vai ser ainda aumentado, porque nós vamos ser um dos países mais envelhecidos do mundo dentro de 20, 30 anos, certo, sem um plano para envelhecimento, sem um plano para envelhecimento saudável e principalmente sem um plano que integre diversas especialidades e que se centre naquilo que é o mais importante na vida das pessoas, que é elas continuarem a poder trabalhar, continuarem a ter uma vida familiar e pessoal, e as doenças reumáticas aí impactam tremendamente. Alguém que não consegue mexer as articulações, alguém que não se consegue mobilizar e alguém que tem 50 anos ou 40 anos e que precisa de ir trabalhar, veja o impacto que isso tem na pessoa em si, na família e também na sociedade. Não é? Já tocou aqui na importância de facto de haver um diagnóstico precoce, precisamente para talvez haver maior qualidade de vida para precisamente estes doentes, mas esse diagnóstico, mais uma vez, tem que ser feito com os especialistas e há poucos. Não, e esse tem sido o nosso trabalho na Ordem dos Médicos, que foi, ao longo dos últimos, diria, 6, 7 anos, nós quase que conseguimos duplicar o número de especialistas. E isso foi consciente da nossa parte a tentar aumentar a qualidade formativa, mas aumentar também o número de especialistas, porque Portugal precisa deles e nós temos a condição para os formar.
Obviamente que ainda estamos deficitários e, ao contrário daquilo que é interessante, a única especialidade que nós sabemos quantos médicos faltam é da medicina geral e familiar. O Governo não diz quantos neurologistas faltam, quantos endocrinologistas faltam, quantos reumatologistas faltam. Nós sabemos que para cobrir relativamente os hospitais públicos faltam cerca de 80 a 90 reumatologistas e que neste momento em formação, ou seja, internos da especialidade que irão acabar nos próximos 5 anos, deveremos ter mais ou menos esse número. E, portanto, haja a qualidade de gestão que permita que esses novos especialistas possam ir para o Serviço Nacional de Saúde e que teremos, na área da reumatologia pelo menos, um futuro mais risonho do que tivemos até agora. Mesmo para terminar, eu pedi-lhe uma resposta muito breve, estamos a ficar sem tempo, mas gostava de ouvi-lo também sobre essa perspectiva, porque estava a dizer que de facto estamos a formar reumatologistas, efetivamente com a população a envelhecer, à partida haverá também pacientes para esta especialidade, corre-se o risco de também estes especialistas quererem sair do país por melhores condições de trabalho? Toda a gente pode querer sair do país por melhores condições de trabalho. Resta saber é se temos poderes políticos, partidos e governos que entendam que para reter talento é preciso duas coisas: dar ordenados condignos, dar condições de trabalho condignas e dar às pessoas aquilo que é uma perspectiva de futuro. E é isso que não tem conseguido ser feito até agora, muito porque nós exigimos pouco àquilo que é o poder político e devemos exigir muito mais. Devemos exigir que haja condições de trabalho dignas para todas as profissões que são essenciais para o futuro do país. Muito bem, Dr. Luís Miranda, obrigada por ter estado connosco neste Diário da Manhã. Bom fim de semana. Bom dia. Igualmente.